Amados irmãos, estamos de volta com o estudo da disciplina Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo, estudando esse manual de autoria do pastor George Wood e os subsídios teológicos do pastor Gunaberg de Andrade. Desejo que os irmãos tenham um bom proveito, estudem, se dediquem, verifiquem, porque são oportunidades de aprendizado. São oportunidades enriquecedoras e com certeza muito vai contribuir para a edificação espiritual de cada um dos nossos irmãos do reino de Cristo. Nesse encontro nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título Ser-me-eis testemunhas. Convido os irmãos a pegarem as suas Bíblias, abrirem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leremos os versículos 1 ao versículo 4, versículo 14 ao versículo 18. Diz assim o texto sagrado: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Versículo 14 ao versículo 18 diz assim: E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Senhor meu Deus, Pai Celeste, Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, por esta porção bíblica. Suplicamos a ação do Teu Espírito sobre cada um de nós, a fim de abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra. E nesta aula, ó Pai, crescemos em graça, em conhecimento, em sabedoria, em comunhão e em dependência de Ti. Assim, ó Deus, te pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus, a quem servimos e amamos. Amém. Meus irmãos, retomamos esta lição, hoje, a segunda lição da disciplina Atos dos Apóstolos, com vocês, o irmão Márcio Tarcísio, o professor Márcio, somos ali da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte, e estamos felizes com essa oportunidade, o convite do nosso pastor Gunaberg, para estarmos juntos com cada um dos irmãos. Desejamos que, assim como essa palavra tem gerado vida em muitos corações, você também seja edificado, irmãos. Você seja despertado a ter mais comunhão com Deus, a conhecer o projeto de Deus, e que tudo aquilo que o Senhor falou ao seu respeito venha se concretizar para a glória de Deus. A lição de hoje vai falar justamente sobre o que o Senhor Jesus deseja dos seus discípulos, deseja da sua igreja. Na lição anterior, nós vimos que o Senhor orientou os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque Deus tinha um dom especial para eles. Eles seriam batizados com o Espírito Santo, não apenas para terem poder para realizar sinais e maravilhas, mas para cumprir com uma tarefa, com a tarefa primordial da igreja, que é ser testemunha de Jesus, que é levar as boas novas de salvação a todo homem. Então, o texto 1 desta lição, essa lição 2, ela é composta por 6 textos, fala sobre o Espírito
no Pentecoste. E o autor, o pastor George Wood, ele nos apresenta alguns pontos que nos leva a entender, né, o que aconteceu naquele contexto de Atos 2. Primeiramente, Jesus, após a sua ressurreição, ele esteve presente com os discípulos por 40 dias, sendo visto, andando com eles. E ao término dos 40 dias em que esteve com os discípulos, o Senhor deu orientações específicas, uma ordem àqueles que estavam com ele, que permanecessem em Jerusalém, para que fossem batizados com o Espírito Santo. Então, após isso, os 120 crentes que primeiro foram batizados foram aqueles que perseveraram em orações por mais de 10 dias até serem revestidos do poder pentecostal. Então, a palavra Pentecoste, ela significa 50. E o que era o Pentecoste, meus irmãos? Era uma festa judaica, a festa da colheita, que acontecia aos 50 dias após a celebração da Páscoa. No Antigo Testamento, o Pentecoste também ele é conhecido, é denominado, chamado de Festa das Semanas e Festa das Colheitas, conforme nós vemos em Êxodo, capítulo 34, versículo 22, e Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Vemos, querido, de acordo com o manual e com o texto bíblico, que no 50º dia após a celebração da Páscoa, ou seja, durante a celebração do Pentecoste, os judeus eles ofertavam a Deus um feixe de grãos e 2 pães perante ao Senhor, conforme está descrito em Levítico, capítulo 23, versículos 15 e versículo 17. Mas qual é o propósito de ser batizado no Espírito Santo? Qual a razão? Qual o motivo? Sabemos que o Pentecoste ele prepara os obreiros para a colheita, porque a festa da colheita eram colhidos grãos, eram ofertados grãos ao Senhor. Então, o Pentecoste ele prepara os obreiros para a grande colheita. A festa de Pentecoste estava relacionada diretamente à colheita do trigo. De forma semelhante, o dia de Pentecostes, ele se relaciona sobre uma grande colheita de almas, uma colheita espiritual. Os 120 crentes, aqueles que após terem ouvido as orientações do Senhor Jesus e perseveraram em oração, eles foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E como consequência desse batismo, como evidência desse batismo, eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E essas línguas eram línguas, dialetos oficiais dos gentios. Então, meus irmãos, podemos entender, analisando o relato bíblico, analisando o livro de Atos dos Apóstolos, que o sinal físico do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Então, esse sinal, o falar em línguas estranhas, né, que o Espírito Santo concedeu àqueles crentes, capacitou a igreja para testemunhar a todas as nações. Antes do Pentecoste, nós podemos perceber, analisando os evangelhos, que Pedro, ele sempre esteve ali ao lado do Senhor Jesus. Ele era um dos mais próximos. No entanto, Pedro, ele não tinha muita firmeza, ele não era uma testemunha fiel. Naquele momento em que Cristo fora preso e ele fora questionado sobre a sua comunhão com Cristo, ele chegou movido pelo medo, pelas dúvidas, pela incerteza, a fraquejar na sua afirmação. Não teve coragem de dizer que era realmente um seguidor, uma testemunha de Cristo Jesus. No entanto, meus irmãos, a gente verifica que ele tinha andado com o Senhor, ele tinha viajado com Cristo, ele tinha verificado Cristo operar sinais e maravilhas, até batizado pessoas em água. Pedro tinha, batizado em nome de Jesus. No entanto, ele não teve a força, a coragem, a convicção necessária
para manter-se íntegro diante das perseguições que viriam sobre a igreja naquele momento de tensão. No entanto, no dia de Pentecostes, aquele Pedro foi transformado em outro homem, cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Aquele Pedro, outrora temente, ele levanta-se como pregador oficial daquela reunião, né? Ele se levanta perante todos, sobre todas aquelas pessoas, e fala sobre Jesus. Explica que aqueles discípulos não estavam embriagados, mas que ali sim era o cumprimento de uma profecia bíblica que apontava para aquele momento em que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. E na sua fala, no seu discurso, ele leva muitas vidas a Jesus. Então, o propósito de ser batizado no Espírito Santo é dar ao crente o poder para testemunhar. A igreja primitiva precisava, irmãos, desse poder, precisava dessa convicção, como hoje nós precisamos. Existem momentos em que o reino das trevas se levanta para confrontar, para impor medo, e o cristão tem que ter segurança, convicção de que Cristo é o Salvador e de que nós somos testemunhas de Cristo, independentemente daquilo que venha acontecer a nós que estamos testemunhando as boas novas de salvação. A igreja primitiva precisava receber o Espírito Santo, precisava dessa capacitação sobrenatural para cumprir com eficácia a missão, o ministério de reconciliação que foi a ela otorgado. Então, qual a evidência de ser batizado no Espírito Santo? Diante disso, meus irmãos, qual a evidência de ser batizado no Espírito Santo? Eu convido os irmãos a abrirem o manual de estudo na página 68. Nós temos aí um quadro que nos apresenta os 5 batismos com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Temos aí as passagens relacionadas. Atos 2, 1 ao 4, foi o dia de Pentecoste, e a evidência externa desse batismo é que os 120 cristãos que ali estavam reunidos em obediência, perseverando, aguardando a promessa do Pai, todos falaram em línguas estranhas. Atos 8, do versículo 14 a 19, nós vemos os crentes em Samaria, né, que também, né, ali houve uma manifestação de línguas estranhas, ao ponto de despertar em Simão o desejo de comprar esse poder que os apóstolos tinham. Na conversão de Saulo, capítulo 9, nós podemos entender que Saulo, de acordo com 1 Coríntios 14, 18, ele fora batizado no Espírito Santo, porque nós sabemos que Paulo falava em línguas frequentemente de forma privada. Em Atos 10, capítulo 44 a 46, nós temos o episódio da casa de Cornélio, o momento em que Pedro vai à casa de Cornélio, e enquanto Pedro ainda fazia exposição da mensagem, os que estavam na casa de Cornélio, aqueles gentios, todos foram batizados e falaram em línguas conforme os crentes que estavam em Jerusalém. E também temos em Atos 19, do versículo 1 ao 7, os crentes em Éfeso, eles falaram em línguas e profetizaram. Logo, podemos, observando todas essas referências bíblicas, que a evidência, o sinal externo, sinal físico do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Qual o valor de falar em línguas? Atos 2, versículo 4. Nós valorizamos, meus irmãos, como pentecostais, nós valorizamos o falar em línguas porque é o que a Bíblia ensina. A Bíblia nos mostra que a Igreja Apostólica também a valorizava. Nós somos pentecostais e falamos em línguas estranhas porque é o que a Bíblia diz e deve ser como regra prática daqueles que são pentecostais.
Também nós valorizamos o falar em línguas, porque falar em línguas é uma forma de orar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo naquela igreja, ele diz que qualquer um dos irmãos que fala em línguas está falando com Deus e não com o homem. Falar com Deus é uma forma de oração. O Espírito Santo, ele nos capacita a orar a Deus em línguas, conforme 1 Coríntios 14 e 14. Também valorizamos o falar em línguas porque falar em línguas edifica o crente que o faz. 1 Coríntios 14, 4 descreve que quem fala, quem ora em línguas, fortalece, edifica-se a si mesmo. Certamente, orar em línguas é orar no Espírito, meu irmão. Sendo assim, orar em línguas é muito valioso para o crente. Nós valorizamos o falar em línguas porque falar em línguas é um sinal tanto para os crentes como para os não crentes. Atos 2 e 6, 1 Coríntios 14, 22, fala que o falar em línguas estranhas pode ser um sinal de Deus, um sinal da presença de Deus para os não cristãos. Mas também nós vemos em Atos 10, 44 e 46, que falar em línguas é também um sinal da presença de Deus, da manifestação sobrenatural de Deus para os crentes. E esse sinal foi fundamental para Pedro, naquele contexto em que ele visita Cornélio, ele perceber que Deus realmente não fazia acepção de pessoas e que Deus aceitava também os gentios. Então, falar em línguas, ele é um testemunho, uma evidência, uma prova da presença de Deus, tanto para os crentes como para os não crentes. Também, de acordo com o autor do nosso livro, nós valorizamos falar em línguas como uma forma de um crente cooperar com Deus, como um exercício de humildade e de fé, porque é um passo em direção aos dons espirituais, porque mostra que o crente se submeteu totalmente ao Espírito, está imerso no Espírito, porque diminui o vão entre apóstolos e leigos. Ou seja, falar em língua é para todos, todos os crentes, independente da sua formação, do seu nível de conhecimento, do seu desenvolvimento ministerial. E porque nos lembra que o nosso relacionamento com Deus é mais espiritual do que mental. Também o autor ele nos apresenta, no texto 3 da lição 2, 10 perguntas sobre ser cheios do Espírito Santo. E as perguntas, a primeira pergunta é: já recebi o Espírito Santo quando nasce de novo? A resposta é sim. O crente, quando aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, que passa a morar nele e promove um novo nascimento, a regeneração. Por que precisamos de mais do Espírito se já o temos? Nós precisamos, meus irmãos, crescer em graça. Deus quer nos dar uma medida grandiosa do Espírito. Ele quer que nós sejamos cheios, que tenhamos autoridade e poder para testemunhar. É o terceiro questionamento que o autor nos apresenta no texto 3. O Novo Testamento ensina que existe apenas um batismo e nós, com base bíblica, nós podemos destacar que não. Biblicamente, nós temos 5 tipos de batismo descritos na Bíblia. Nós temos o batismo no Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 1, 4 a 5, versículo 8. Temos o batismo em água, Romanos 6, 1 a 4. Nós temos o batismo de João, que era um batismo para arrependimento, Lucas 6, 3 a 6. Nós temos o batismo do sofrimento, Marcos 10 e 38. O Senhor Jesus diz que nem todos podiam beber do cálice que ele ia beber. Ou seja, existem crentes, existem irmãos salvos que são chamados a participar do sofrimento de Cristo por amor ao Evangelho. E também existe o batismo que nos Também existe o batismo que nos torna parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13, somos batizados no corpo de Cristo.
O quarto questionamento é por que o batismo no Espírito Santo está relacionado às línguas estranhas? Já falamos isso anteriormente, mas reforçamos que o falar em línguas estranhas é um sinal sobrenatural do poder de Deus para testemunhar. É um sinal de entrega, de submissão total, permite um trabalho conjunto entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus capacita, mas é o homem quem fala. Amém? É um sinal de dependência total para o cumprimento da missão e é uma forma de orar e de edificar. Coisas espirituais como cura, milagres e falar em línguas são inúteis hoje, meus irmãos, até a vinda do Senhor Jesus. A igreja, ela tem grande necessidade dos dons espirituais e de poder. Falar em línguas é apenas para aqueles que não são maduros? É o menor dos dons? Esse é o sexto questionamento. E de acordo com o autor, nós temos que a Bíblia não diz que falar em línguas é o menor dos dons de Deus. Muitas pessoas, quando analisam a Epístola Paulina aos Coríntios, a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, chegam a esse entendimento que falar em línguas seria um dom menor. No entanto, não é isso que a Bíblia nos diz. O falar em línguas ele é para todos os crentes, em toda a idade. Crente maduro, crente imaturo, todos são convidados a ter essa experiência sobrenatural e falar em línguas estranhas. Deus dá a cada crente a capacidade de falar em línguas quando ele ou ela é cheia do Espírito Santo, ou Deus dá dons diferentes para cada crente. Esse é o sétimo questionamento que o autor nos traz. E a resposta é que Deus dá dons espirituais diferentes para cada crente. Mas é comum na Bíblia, ao relato da Bíblia, a gente pode observar que todos os crentes falam em língua quando estão cheios do Espírito Santo. O oitavo questionamento é o seguinte: eu deveria evitar os dons espirituais porque eles podem trazer divisão ou confusão? Certamente, quem fez esse questionamento estava analisando a igreja de Corinto. Ou eu deveria procurar o amor ao invés dos dons? Então, meus irmãos, Deus não quer que escolhamos entre o amor e os dons espirituais. Os dons espirituais são para a edificação da igreja e eles devem ser exercidos em amor. O amor, né? O nono questionamento é: Deus irá me constranger ao me fazer falar em línguas em público? Meus irmãos, precisamos compreender que o Espírito Santo capacita o crente a falar em línguas, mas o Espírito Santo ele não vai forçar nenhum crente a falar. Deus, ele sempre permite que façamos nossas escolhas. O Espírito Santo é gentil, é gracioso, ele nos concede a língua, mas somos nós que falamos. Como eu posso ter certeza de que as línguas vêm de Deus e não do diabo ou da carne? Essa é a décima questão, é o décimo questionamento que o autor nos traz. Meus irmãos, aqueles que procuram o diabo vão achar o diabo, mas aqueles que procuram a Deus acharão a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus receberão mais de Deus e não do diabo. Então procure a Deus e você o achará. Ninguém movido pelo Espírito Santo vai blasfemar contra Deus. Ninguém guiado pelo Espírito Santo vai dizer que Deus é anátema. Então, Deus, irmãos, ele não traz confusão. O Espírito Santo que foi derramado ao nosso coração não traz confusão e você sentirá que está servindo a Deus, que está a serviço de Deus. O quarto texto dessa segunda lição vai enfatizar a mensagem de Pedro para a multidão naquele dia de Pentecostes. Meus irmãos, então naquela manhã que Pedro se levanta como pregador daquela reunião do Pentecostes, a mensagem de Pedro traz alguns esclarecimentos, como também alguns encaminhamentos. Então Pedro explica o que aconteceu no Pentecostes. Temos isso no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 a 21. Pedro explica por que o Pentecoste aconteceu.
Vemos isso do versículo 22 a 36, e Pedro explicou como o Pentecoste veio para cada um, isso tomando por base os versículos 37 a 41 de Atos 2. É importante enfatizar que naquele momento em que Pedro se levanta e faz esses esclarecimentos, Pedro ele enfatiza a profecia de Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, como também ele faz um direcionamento da mensagem para a pessoa e obra de Cristo Jesus, para que aqueles ouvintes tivessem compreensão do cumprimento da profecia e de que Cristo era o Salvador. E como consequência, nós vemos que quase 3.000 almas foram agregadas à igreja, né? Então, essa foi um grande resultado daquele mover, o Espírito Santo ali, usando Pedro, usando aqueles 120 crentes que estavam reunidos, falavam em línguas, chamou a atenção daqueles que lá estavam em Jerusalém, e Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, agora com coragem, com poder, com ousadia, não temeu diante das autoridades, falou do cumprimento da profecia do profeta Joel, mas enfatizou que Cristo era o Salvador, Cristo tinha sido aceito pelo Pai. E nessa lição, o autor nos apresenta 4 etapas para ser batizado no Espírito Santo. Vamos estudar, verificar cada um de uma forma muito objetiva. A primeira etapa para ser batizado no Espírito Santo, de acordo com o nosso autor, é arrepender-se, receber a Jesus como Salvador e ser batizado nas águas. A segunda etapa para ser batizado no Espírito Santo é que precisamos de ter fé para receber o batismo no Espírito Santo. A terceira etapa para ser batizado no Espírito Santo, peça e prepare-se para receber o presente oferecido por Deus. Meu irmão, se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, deixe o meu conselho, ore, continue pedindo, pedir, dá-se-vos-á. É uma experiência maravilhosa ser cheio do Espírito Santo, e essa promessa diz respeito a você. Então, creia, busque, obedeça, né? Tenha fé que o Senhor te concederá. E a quarta e última etapa que o autor nos apresenta para sermos batizados com o Espírito Santo é que precisamos fazer a nossa parte. É importante enfatizar, irmãos, que o Senhor deseja batizar todos, mas nós precisamos, a exemplo daqueles 120 crentes que obedeceram, que perseveraram em oração, buscando agradar ao Senhor, também precisamos fazer a nossa parte. Andar em obediência, andar em santidade, em novidade de vida, em comunhão com o Senhor, com os irmãos, buscar a Deus com propósito e ter a coragem para falar a língua que o Espírito Santo nos concede. Lembrando que quem batiza é Jesus, o Espírito Santo concede a língua, mas quem fala sou eu e você. Queridos irmãos, caminhando já para a finalização dessa lição de número 2, o autor nos traz as prioridades e os resultados da Igreja Apostólica, tomando por base o texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. A prioridade da Igreja Apostólica era a doutrina dos apóstolos. Nada nunca deveria mover o ensino bíblico para o segundo lugar. É verdade que a liturgia dos nossos cultos existe uma diversidade, louvor, oração, apresentações, a ministração da palavra, mas precisamos ter cuidado e organizar adequadamente as coisas, fazendo tudo com decência e ordem, e nada, nenhuma outra programação deve tomar o lugar da pregação, da mensagem, do ensino. Nada deve sufocar, nem reduzir o momento de ensino da palavra de Deus. É a palavra que cura, é a palavra que promove a edificação, é a palavra que anima, é a palavra que exorta, é a palavra que nos chama
a ter mais consciência da nossa missão e do nosso papel enquanto cristão. A segunda prioridade da Igreja Apostólica, meus irmãos, era a comunhão. E essa comunhão ela era evidenciada no dia a dia da igreja, nos relacionamentos, no partir do pão, na Santa Ceia, na refeição que se fazia e no cumprimento, no compartilhamento, na participação de todos na missão de falar de Jesus. A terceira prioridade da Igreja Apostólica, conforme o autor nos apresenta, era a oração. Meus irmãos, a oração move o coração de Deus. Os primeiros cristãos, eles oravam constantemente, e isso fortalecia aqueles irmãos. Nós, como cristãos, nós, como igreja, nós não podemos descuidar, irmão, da prática da oração, e enfatizar e promover e convidar a igreja a orar na coletividade, mas também a desenvolvermos nossa vida devocional, os nossos momentos de oração, nossos momentos de falar com Deus, nossos momentos a sós com Deus. Queridos, essas prioridades, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento bíblico, a comunhão e a oração, essas prioridades produziam resultados extraordinários na igreja primitiva. Os milagres aconteciam, a igreja crescia, ela se fortalecia e assim ela caía na graça de todo o povo. Amados irmãos, quero agradecer a sua companhia. Estamos finalizando essa segunda lição da disciplina Atos dos Apóstolos. Desejamos uma semana abençoada e que o Senhor vos conceda a graça de conhecer mais, de experimentar mais do poder de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, saiba que esse dom, esse presente está disponível a você. Peça com fé. Busque a Deus em oração. Seja perseverante e você receberá o poder de Deus, o dom de Deus. Também suplico a Deus, minha oração é que Ele vos conceda perseverança para você prosseguir nesse estudo bíblico, crescendo em graça e em conhecimento, entendendo que este é um tempo de Deus para a sua vida e que coisas melhores, coisas maiores da parte de Deus virão. Que Deus os abençoe e até o próximo encontro. Que Cristo vos ajude. Amém.